da pauta. FDP, filhos da pauta. Sabe quem tá com a gente hoje? Nosso Sei. FDP VIP. Nós já falamos com ele no início do programa. Tá aqui, Fred Fortes, analista de desempenho. Eu vou deixar Domênico Bering fazer as honras. Fred Fortes, camarada que eu tive o prazer de trabalhar com ele, muito competente. Durante 3, 4 anos ele trabalhava na categoria de base do Atlético, aí foi guindado, gostou do guindado? Foi guindado ao Eu profissional. nem sei se a palavra existe. Existe. Tá. Foi guindado ao profissional, né? E fez lá um trabalho belíssimo. E agora teve o passe comprado por uma empresa suíça, se não me engano, ele vai explicar. Boa noite, Fred. Prazer falar com você. Queria que você começasse respondendo como é que foi sua passagem pelo Atlético, o que faz um analista de desempenho e o que você está fazendo hoje. Boa noite, a bancada, todos os FDPs. Agora eu só posso ser um FDP, né? FDP VIP ainda por cima. Muito obrigado. Bom, comecei no Atlético em 2018, no Sub-20. E em 2019, com a chegada do Rodrigo Santana para o profissional, né, decidiu-se me levar junto, porque eu sabia do trabalho do Rodrigo, como é que ele gostava de trabalhar. E com o apoio do Lucas e também do Bernardo, que estava no momento do Atlético, eles me puxaram para o profissional, né? Foi um aprendizado muito grande. Eu já tinha trabalhado no profissional do América em 2017, fui campeão da Série B também com o Anderson Moreira. E em 2018, 2019, 2020, 2021 foi essa história no Atlético, que eu consegui vários títulos, né, importantes. Foi muito bom para o meu crescimento profissional. E em maio desse ano eu consegui, né, uma proposta para trabalhar num grupo suíço que chama United World. Tem 2 anos esse grupo, é de um sheik, né? E eles trabalham com 3 clubes na Europa hoje em dia, que é o Sheffield United, da Inglaterra, que está na Championship, na 2ª divisão, caiu há 2, 3 anos. O Beerschot, da Bélgica, que acabou de ser rebaixado para a 2ª divisão também. E o Châteauroux, que é da 3ª divisão da França. O meu trabalho consiste na captação de novos talentos entre 16 a 22 anos, no máximo 23, que tenham o perfil e as características que esses clubes estão procurando, né? Então eu vou mapear e monitorar todos os talentos na América do Sul. É um mercado enorme, mas a gente já tem alguns targets, né, que a gente chama, alguns focos, né, algumas ligas, alguns campeonatos que a gente sabe que alguns jogadores saem, que são mais famosos de ter talentos. E a partir daí a gente começa a construir vários relatórios, algumas avaliações que são, né, avaliadas por eles lá. Então, cada clube tem seu departamento também de mercado, que junto comigo, né, que a gente tem essa interação aqui no Brasil, a gente vai conversando sobre esses jogadores aqui da América do Sul. Tanto os brasileiros, argentinos, uruguaios, venezuelanos, bolivianos. Até no Beerschot da Bélgica tem um boliviano, o Vaca, né, que joga na seleção da Bolívia, joga no Beerschot hoje em dia. Ô Fred, o público que está te assistindo, está te ouvindo agora, deve ficar curioso pensando o seguinte: como é que é seu trabalho? Ele é feito de forma presencial? Você consegue receber as imagens desses meninos todos da América do Sul? Como é que você faz para captar todo esse conteúdo? Houve uma mudança grande com o Covid, né? Normalmente, os olheiros saíam muito mais, viajavam muito mais para ver os jogos em loco. Hoje em dia, com a mudança, né, e também com os custos maiores, né, existem plataformas, né, que os clubes disponibilizam para a gente, com todos os jogos, todas as imagens de todos os campeonatos do mundo. Então, a partir daí, a gente consegue assistir um jogo da 2ª divisão na Áustria, por exemplo. A gente consegue assistir um jogo da 2ª divisão da Argentina, por exemplo. Lógico que a análise não é como uma análise em loco, que você sabe o que o jogador está fazendo quando ele está sem a bola. Mas dá para você ter muita a noção, né, do que esperar do jogador, das características dele, né? Mas o processo em loco, ele ainda é feito numa parte mais final do processo. Numa equipe, desculpa, Bob, posso ir? Numa equipe, Fred, boa noite, né? Desculpa, falta de educação. Numa equipe de analistas, geralmente quantas pessoas num clube de futebol, como por exemplo o Atlético, quantas que estão em loco, quantas que ficam remoto? E outra, existe um diálogo
diário, semanal, mensal? Qual a periodicidade desse diálogo e com quem? É com o treinador? É com o diretor? Como é que é esse relacionamento? CJ, eu era um dos membros do departamento de análise de desempenho. Hoje no Atlético tem o SIGA também, então ele é desmembrado. Mas pela minha experiência, porque eu já vi pelos clubes, vai depender muito da estrutura e do valor do que o clube queira investir nesse departamento, né? Quanto mais profissionais, melhor. Mais jogos vão ser analisados, e mais notas, porque é muito subjetivo uma análise. Para mim, um jogador pode ser bom, para você não pode ser bom. Então, como é feita a análise? Existem uns indicadores de performance que a gente usa. A partir deles, a gente define um intervalo de notas, né? 1 a 5, 1 a 10, vai depender muito do processo do clube, né? Da metodologia. E com isso a gente pega uma média de todos os observadores para chegar numa nota final. Com isso, quando você tem um N maior, né, mais cirúrgica vai ser a sua análise. Você tem menos chances de errar. Se a gente pega aqui nessa sala 6, 7 ou 8 pessoas, nós vamos ter notas de 10 observadores. Então, nós vamos ter uma média bem mais confiável. E a relação desse diálogo assim de periodicidade, você conversa direto com o diretor, é com o treinador, como é que é? Normalmente que é com o responsável do departamento, que o responsável do departamento faz um encontro uma ponte ali, com o diretor de futebol ou até com o treinador, né? Aí depende muito dos processos. Já trabalhei no América, eu fazia um pouco isso, no Juventude eu fiz muito isso, né? Eu sentei numa mesa, assim, tem aquele filme Moneyball, do Brad Pitt, né? Uhum. E tem uma cena que eu não esqueço, que é um gordinho, né, que acabou de chegar no clube e o Brad Pitt era o capitão do time de beisebol, né? Aí ele senta numa mesa, assim, só tem cara pica na mesa, assim, ó. É diretor, é treinador, conselheiro, presidente, todo mundo. Brad Pitt aponta para ele e fala assim, você só fala quando eu pedir. Quando eu mandar. E realmente, no Juventude eu me senti assim, porque tinha 10, 20 conselheiros, eu e o diretor de futebol. Ele falou assim, ó, Fred, me passa a lista aí, fala os nomes. Aí eu comecei a falar. Então assim, né, existem casos e casos. Só para entender e para a nossa audiência entender, qual a diferença entre o analista de desempenho e o analista de mercado? Né? O que cada um faz? Conta para mim. O analista de mercado, ele vai estar mais ligado ao diretor de futebol. Por quê? Ele vai estar trabalhando ao lado dele porque ele vai estar responsável por analisar os jogadores que são oferecidos para o clube, para a contratação, e na captação de novos talentos e monitoramento, né, de mercado. Já o analista de desempenho, ele trabalha diretamente com a comissão técnica. Então, ele vai fazer a análise da própria equipe, ele vai analisar adversário, ele vai analisar treinos, ele vai viajar com a equipe, coisa que o analista de mercado não faz. Então, o analista de desempenho ele está muito mais ligado e entrelaçado dentro do processo de futebol, né? Aí, quando você está lá olhando e tal, eu assino uma dessas plataformas que é o iScout. Exatamente, eu uso muito essa. É uma plataforma fantástica, há muitos anos me ajuda a fazer análise de jogo e, enfim, me preparar para comentários, etc. E ela é realmente, de fato, muito boa, porque você tem acesso ali aos jogos, às principais jogadas do cara. Se você quiser ver o jogo inteiro, você vê o jogo inteiro, de várias divisões e tudo mais. Claro que eu não assino aquele pacote cheio, porque é muito caro. Assino só a primeira e segunda divisão. Mas, enfim, quando você está lá e viu aquele cara, e diz, esse aqui ele tem potencial, as valências dele são importantes e tal, etc. Você passa isso para o departamento de análise de desempenho do clube antes de recomendá-lo como uma contratação, por exemplo? Para análise de mercado. De mercado. Isso pode acontecer muito, porque como eu era analista eu analisava muito o adversário na minha época, eu só analisava o adversário, né? E como eu assistia muitos jogos do adversário, algum jogador me chamava a atenção, né? E a gente falava entre a gente ali na sala
e, consequentemente, passava o nome, né, para o SIGA, para análise de mercado. Isso acontecia sim. Fred, vamos aqui para um exemplo prático. O Atlético vai jogar domingo contra o América. Você é analista de desempenho do Atlético. Então você vai pegar quantos jogos do América para analisar? De 3 a 5, depende muito do treinador. Média, 3. 3 jogos do América para analisar. Quanto tempo você leva para analisar esses 3 jogos? Tá? E o que você extrai desses 3 jogos? Olha, ele jogou num 4-4-2 no primeiro e no segundo jogo analisado e jogou no 3-5-2 no terceiro jogo analisado. A tendência é que ele faça assim, que ele faça assado. Toma cuidado com o lateral direito, porque tá bem, tá subindo muito. Como é que é esse papo seu, vamos imaginar hoje no Atlético, com o Cuca? Cuca, vem cá, senta aqui. É com o Cuca que você conversa? É com o Eudes, auxiliar do Cuca? Eles dão essa atenção e você sente que esse time do Atlético é montado em cima das observações que você faz? Vou dar alguns exemplos aqui. Eu particularmente, eu busco muito analisar e buscar jogos com a tendência que o jogo proporciona. O Atlético América vai ser no Mineirão. É um clássico, né? Dificilmente tem esse fator agora, campo. Independência, desculpa. Manda do América. Então eu tento buscar jogos que o América jogou contra o Atlético no Independência. Eu faria isso. Não que o América jogou no Mineirão. Já começava por aí. Porque a característica do time provavelmente é outra. Tá? Eu começo, né, pegando uma estrutura inicial do América, primeiro pela fase ofensiva, né? Como eles batem o tiro de meta? Longo, saem curto, com quanto saem? Né? Usam volante, espetam os laterais? São vários, né, princípios que a gente tem que entender. Numa segunda fase, né, que eu chamo primeira fase, tem o tiro de meta e primeira fase de construção. Qual que é a primeira fase de construção? É o jogo é a saída de bola, que eu chamo de saída de bola, que é a saída com zagueiros, saída de 3, saída de 4, usam saída de 3 com lateral, usam saída de 3 com volante, né? Um pouco mais à frente, na zona de construção, que é do meio de campo, qual é o principal elemento nessa zona do campo da equipe? Precisa ser marcado mais individual? Precisa ter uma atenção maior com esse jogador? Ele baixa muito para buscar o jogo? Por onde ele se movimenta? Ele joga muito entre linhas? São perguntas que a gente sempre está fazendo para a gente mesmo, para nós mesmos, para nos auxiliar a fazer essas análises. No último terço agora, né, vamos falar da zona de finalização. Né, jogam com 3 atacantes, mais por dentro. Os laterais fazem o corredor, os laterais jogam por dentro. Né? Os atacantes lá da frente fazem algumas movimentações interessantes, diagonais curtas. Né? Por exemplo, o zagueiro vem, carrega muito essa bola para dentro do ataque, como o Júnior Alonso faz muito para ganhar campo. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração. A gente busca sempre analisar e buscar padrões de jogo. O futebol é muito dinâmico, né? Pode acontecer do juiz apitar o jogo, o cara rolar a bola, o cara chutar, a bola entrar no gol, acabou. 1 a 0. Mas tem muita discordância, assim? O treinador fala, não acho que isso que você falou, eu não vejo dessa forma, vejo de uma outra forma. Como é que é você senta com quem para analisar o jogo? Vai depender mesmo da comissão. Na época do Sampaoli, a gente sentava muito com o Jorge Décio, e o Jorge Décio passava as coisas pro Sampaoli. O Sampaoli era chato pra caramba, não falava com ninguém. Muito. Então, mesmo? Muito chato. Um cara muito difícil de lidar. Mas ele usava muito o nosso departamento, muito. Então foi um aprendizado. E o Jorge Décio é um conhecedor imenso de futebol. O que eu aprendi com ele foi espetacular. Mas voltando, existe sim essa possibilidade, mas a gente sempre pisa em ovos para dar a nossa opinião, para passar alguma estratégia para o treinador. A gente tem que ganhar a confiança dele primeiro. A partir do momento que você está querendo a partir do momento que a gente ganha a confiança do treinador e ele nos deixa à vontade para interferir ou para propor uma estratégia, aí sim você pode fazer. E eu acho que vale a pena, porque a gente está ali
a gente assiste muito mais os jogos do adversário do que ele próprio, né? Ele tem que estar preocupado muito com o treino, de fazer vestiário. Então, assim, é válido, né, a presença do analista. Até o próprio treino em cima do que você fala, né? Exato, claro. Aí você entrega lá esse mapeamento. Ó, o time joga assim na fase de construção, ele joga assim com a saída de bola e tal. Aí imagino que você deva colocar lá, ó, o cara que dá bola parada é esse aqui, o escanteio pela direita quando bate é esse, o posicionamento da esquerda é esse. Tem a fase defensiva também, como eles marcam em bloco alto, médio, baixo. Você entrega tudo para ele lá. Aí ele vai colocar aquilo, né, em cima do próprio time e dizer como é que nós vamos jogar, nós vamos atacar esse espaço, vamos fazer isso aqui, aquilo ali e tal, não sei o quê, e definir a estratégia. E aí, a partir da estratégia, ele vai treinar, se ele tiver tempo ou não, vai tentar passar aquilo para os jogadores, né? Quer dizer, é uma corrente que tem que ser muito bem feita, porque se tiver um telefone sem fio quebrado no meio do caminho, um abraço, né? Claro. Além disso, Bob, além de tudo isso, de bola parada, fase ofensiva, fase defensiva, a gente passa um vídeo para os jogadores, né, do coletivo, com os padrões da equipe, e a gente passa vídeos individuais. A gente, na verdade, estou falando a gente passa, mas eu passava, né, é feito isso. Para os jogadores, por exemplo, um lateral direito, por exemplo, o Mariano, ele recebe no celular dele imagens do atacante que vai jogar em cima dele. Ah, que legal isso. Então ele consegue se preparar melhor, porque ele vai saber se o atacante ele gosta muito de driblar por fora, se ele gosta muito de trazer para dentro, né? Se ele é um cara que busca muito 1 contra 1, se ele vai muito para o duelo. Então todo jogador recebe vídeos de jogadores que vão jogar no setor deles. E você já recebeu algum jogador, algum pedido individual? A gente está falando de uma maneira geral, mas hoje há um interesse e um crescimento muito grande. Não sei se foi o Tite ou algum outro treinador falando que os jogadores hoje estão interessados, o acesso, isso aqui está muito fácil, informação. Algum jogador chegou já para você falar, eu quero informação do time tal. Existe esse interesse ou ainda não? Muito. E alguns jogadores nos procuram. Me procurava, eles iam até a sala, né? Vou citar alguns nomes que vale a pena citar. Claro que vale. Igor, Guga, Jair, Dodô, Júnior Alonso. Esses jogadores, eles gostam muito de discutir o jogo. Então eles pedem, né? O Dodô, por exemplo, teve eu não me esqueço disso. Foi quando foi na transição do Lucas pro Cuca. O Dodô encostou em mim e falou assim, depois você me manda, não esquece de me mandar o vídeo do atacante deles. Então, eu acho que ele vai jogar. Porque não tinha chegado desse jogador específico, entendeu? Dodô tão antenado, né? Então, assim, plano gosta. A e plano B, né? Ele gosta. Pode ser que jogue, então eu quero que mande, por favor. Então, assim, existem jogadores que estão, sabe, que sabem, que acham muito importante e dão valor para essas informações. Tem uns caras que não estão nem aí também, né? Dormem na palestra. Sim, vários. Já peguei vários. Faz a sua pergunta, Guilherme. Não, eu queria dizer o seguinte, quando o Bob me ligou convidando para participar aqui do FDP, eu falei, Bob, eu gostaria se o programa fosse para mostrar as coisas dos bastidores do futebol que o torcedor nem imagina que existe, né? Nós estamos vendo aqui, ou seja, o que tem por trás de um jogo de futebol, por que o treinador escala uma determinada equipe, muda às vezes o posicionamento do atleta, muda a escalação, porque tudo começa no trabalho que essa turma faz. Além deles, tem os assistentes do treinador. No caso do Cuca, existem 2, né? O Eudes e o Cuquinha, que também fazem a avaliação do adversário, ok? Então, eles reúnem todo esse material, entregam para o treinador, aí ele começa a planejar a partida do final de semana. Você contou uma história maravilhosa pra gente ali do Cuca no Cruzeiro, que ele sabia estudar como poucos, com caixinha de bombom, não era? Conta aí, maravilhoso. Na época que o isso. Cuca trabalhou no Cruzeiro, ele praticamente passava a semana inteira dormindo na Toca da Raposa. Quando ele ia para os dormitórios, ele antes pegava uma caixinha de bombom, colocava debaixo do braço, se despedia e subia para ver os jogos. De quinta para sexta-feira, ele pegava todo esse material que vocês produzem, junto com o que o Cuquinha e o Eudes tinham feito. Ele passava lá na minha sala e falava, olha,
Estou subindo para estudar. Amanhã eu vou te mostrar aqui antes do treino. Aí na sexta-feira ele descia e falava, domingo contra o América nós vamos jogar assim, assim, aqui, eu vou ganhar o jogo dessa forma. Né? E eu achava impressionante que quando a gente sentava no estádio para ver a partida, acontecia exatamente como ele tinha falado. Aí é muito legal, né, Guilherme? Claro. E o Guilherme porque a gente via isso. O Guilherme até falou assim, podia perder, mas a ideia e o que foi treinado... Porque aí você vê durante a semana, eu de Quando dá certo, é uma sapo e de beleza. curioso, ia ver pré-eleição, né? E os treinadores sempre me permitiram isso. E aí quando você vê a pré-eleição, assistiu o treino durante a semana e vai pro jogo e assiste, você fala, putz, é muito legal. Então, é muito legal, estudo, né, cara? Aí eu fico pensando o seguinte, porque aí tem todas essas informações que o Fred está falando aí, né? E tem muito mais, é muito mais profundo do que a gente está conversando aqui. Aí vem o departamento de fisiologia. Aí você fala assim, pô, aí por plano que ele fez, de repente tem um jogador que é melhor botar esse zagueiro do que aquele, porque esse aqui é mais alto. Exatamente. E aí o mais alto, os caras vão muito Aí mais vem pelo o alto. médico, aí vem o preparador físico e fala, não, mas esse aqui não pode, que se ele jogar ele vai estourar, e esse aqui não vai... A engrenagem, né? Você imagina a quantidade de coisas que o cara tem que considerar antes de tomar uma decisão. Agora, lembrando, Bob, futebol também não é uma ciência exata. Isso aqui não é uma matemática, ok? São informações, né, Fred, que vão ajudar demais a comissão técnica. Mas você tem do outro lado o imponderável que ele falou. Começa o jogo, o adversário chuta uma bola do meio de campo, entrou e muda completamente a história da partida, né? Tem também tudo que o adversário treinou e se preparou do outro lado. Da mesma forma, com a mesma qualificação, com a mesma capacitação dessa turma. Você falou uma coisa aqui, né, que a gente pode até perguntar pro Fred. Você falou, como é que é o nome do sistema lá que você falou que faria se tivesse... Um EVS. Um EVS, É. né? Que você chegou a fazer muito isso, né, Fred? Que é a filmagem do jogo ali no primeiro tempo, faltando 2, 3 minutos. Só para explicar, para quem está em casa, o EVS é um equipamento usado na televisão, o Guilherme conhece muito bem, que é utilizado para fazer os replays. E ele é digital, hoje em dia é digital. Antigamente era fita, né, Bacabal? O negócio era em fita. Hoje em dia é tudo digital, que significa o seguinte, tá lá o time code, de tal jogada, o diretor de TV diz, guarda essa, ele seleciona, a hora que quiser dar o replay, ele dá um play e está no ponto. Eu estava falando para ele o seguinte, por que os treinadores não usam um EVS no meio do intervalo, no intervalo do jogo, para dizer o seguinte, essas 3 jogadas aqui eu queria que vocês vissem de novo. Por exemplo. Mas isso hoje isso já pode ser usado. Existem ferramentas, o Atlético tem essa ferramenta. Nos jogos, eu assisto muito jogo europeu. Eu sou louco com a Premier League. Eu amo a Premier League. Reparem que normalmente hoje na Premier League, no banco, tem um tablet. Sim. Ali são os lances que os analistas estão separando lá de cima, da arquibancada. Mas isso aqui ainda não. Pode. Aqui não Aqui acontece. mas pode ter. Mas pode ter. Pode ter. O sistema já funciona, já funciona. existe, então... A gente faz tudo em tempo real. A filmagem em tempo real e a gente seleciona os lances que a gente quer em tempo real. Em tempo real. Ou seja, então imagina... É uma baita ferramenta, clube né? de primeira divisão, isso não deve ser nada. Você até perguntou, né? Será que é permitido? Então é permitido que você tenha ali em tempo real, né? Essa filtragem também é interessante. Vou contar só um caso muito rápido. No Juventude, em 2017, no começo de 2017, antes de vir para o América, a gente jogou contra o Muricy. O Juventude saiu da Copa do Brasil contra o Muricy lá. E uma das... O Muricy não o treinador, o Muricy o time. O time. E o Muricy... Alagoas, né? Alagoas. E eu fui buscar algumas informações do time e me deparei com algumas informações interessantes. O jogo ia ser à tarde... E ventava muito lá. Então, são essas informações que o analista precisa ainda estar esperto. Eu passei para a comissão técnica e o vento era muito forte. Então, o goleiro quebra uma bola, a bola não vai chegar no meio de campo. Não é que a Juventude tomou um gol por causa disso? Olha só. E saiu da Copa do Brasil? Tava atacando a favor ou contra o vento? Mas são coisas que... acontecem e a gente tem que estar sempre atento aos mínimos detalhes, porque senão depois vai cobrar da gente. Entendeu? Agora, falando, você nesse trabalho de descobrir valores, e aí você falou em garotos, né? Qual é a faixa etária mesmo que você falou? Entre 16 a 22. Ou seja, são jogadores que estão se formando até jogadores profissionais, de uma certa forma.
quais são os principais valores assim que você observa? Quando você começa a olhar um jogador, diz assim, deixa eu prestar atenção nisso. O que é mais importante? Para mim, a partir dos 16... Não, nos 16 é a relação com a bola. Eu acho muito importante, que é condução, né? Como ele encara, como é que ele consegue duelar com outro jogador, com bola, como é que ele corre com bola. Essa relação com bola ela é muito importante. Depois, né, vem mais uma parte tática, né, e o mental também do menino, se ele não se esconde, se ele quer a bola o tempo inteiro, personalidade, isso eu olho bastante. Aí depois, com uma idade mais acima, você vai vendo mais a parte tática, né? Que aí entra mais dentro do jogo coletivo que a gente precisa estar avaliando também. Mas isso tudo é definido, eu tenho os meus, né? Os meus critérios de avaliação, mas existem clubes que pré-determinam esses critérios que a gente tem que ficar atento, entendeu? Mas eu gosto muito de olhar essa relação com bola. Tá? É uma condução em alta velocidade com a bola, é uma coordenação, são esses movimentos motores que eu olho muito. Quer dizer, se o menino tem intimidade com ela, né? Isso. Você chama de minha amiga e tal, Só na canela. Só na canela. Você pede cachorro, tira, obrigado, valeu. Hoje, Fred, hoje no futebol brasileiro, cada vez mais a gente tem visto essa profissionalização, tem a chegada da SAF, de clube empresa, mas hoje no Brasil a gente pode falar, além de ser um caminho sem volta, quem é ou qual clube é referência ou estão todos em um mesmo patamar nesse investimento com esses profissionais? Eu acho que os 3 que estão duelando aí no Brasil hoje são referências. Atlético, Flamengo e Palmeiras. Existem aí, tem o Grêmio, o Inter que faz um trabalho brilhante, o Grêmio há muito tempo. O Grêmio foi um dos pioneiros, né, contratando plataformas caras de fora, como a Opta, né, foi um dos pioneiros a trabalhar com essas ferramentas aqui no Brasil. Hoje em dia, nós temos a parte analítica, que está sendo muito usada, que é expected goals, gols esperados, assistências esperadas, que isso está sendo muito usado na hora de contratar um jogador ou outro, até mesmo para escalar, né? Você tem métricas hoje que você sabe, por exemplo, quando o Hulk joga, a gente sabe qual vai ser o expected goals do Atlético, sem o Hulk. Ô Fred, tem uma pergunta aqui, tranquila de você responder, do Igor. O Igor é um cara bastante incisivo nas suas perguntas. E essa semana aí saiu que o Atlético teria o interesse, ninguém confirmou isso, no Rodinei. Ele perguntou assim, pergunta pro Fred, por que o Siga não consegue achar um lateral melhor do que o Rodinei? Bom, não sei se essa... Informação procede, ninguém sabe, né? Isso foi uma especulação. Mas eles devem ter os parâmetros para acreditar que o Rodinei é um bom jogador para o Atlético, dentro do esquema de jogo, né? Isso vai depender muito do que o treinador quer. Se ele quer um jogador de muita força que chega na linha de fundo e é um cavalo para correr, o Rodinei é um bom nome. Aí eu vou te perguntar, a gente já está chegando ao fim do programa, e eu vou te perguntar o seguinte, qual a margem de erro? Acontece, você analisou tudo, o jogador e tal, o potencial dele, expected média de gols e tal. Aí o cara chega e não responde. Acontece com muita frequência? Claro. Exato. Pela minha experiência, pelo que eu já vivenciei e pelo que eu já ouvi lá fora, principalmente na Europa, nós temos grandes exemplos. O Andy Carroll, quando foi contratado pelo Liverpool, o Liverpool gastou um caminhão de dinheiro no Andy Carroll e ele não fez nem 10 gols para o Liverpool. E ele era um dos atacantes mais cobiçados da Europa na época, né? E ele era um cara alto, forte, não lembro o outro time dele, mas fazia gol de bicicleta, fazia gol de voleio, fazia gol de fora da área, chegou no Liverpool e não jogou. Não fez gol. Simplesmente não fez gol. Acontece. O cara muda de ambiente, muda de performance e tudo mais. É muito louco. Não dá pra acreditar. Ô Fred, eu quero te agradecer demais a aula.
Você agora é um FDP VIP, então significa que você pode voltar quando quiser. Obrigado. Para falar o que quiser. Agora o Domênico pode me chamar mais vezes, né? Ou vocês não precisam mais depender dele, graças a Deus. Já tá na agenda, velho. Graças a Deus. Já tá na agenda. Então já tá com a gente. Muito obrigado. Vamos levar CJ para jogar futebol, hein? Vamos. Tá? Você vai ver meus números. Você vai jogar comigo. Aí você vai fazer análise de desempenho do CJ. Vamos. Fred pedala comigo também. Notícias importantes, fontes de opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP, Filhos da Pauta, FDP, Filhos da Pauta.